Quer receber mais 2 episódios exclusivos por semana? É só clicar no link aqui na descrição. Com apenas R$ 12 você apoia nosso podcast, ajuda nosso trabalho a continuar e ainda recebe mais 2 episódios, um na terça e um na quinta. Oi, Keila hoje aqui para contar uma história de tirar o fôlego, gente. Se você costuma se emocionar com histórias que tem muitos desdobramentos, que falam sobre família, já pega um lencinho aí, porque essa história é uma dessa. Além disso, foi a nossa história selecionada para contar na semana do Dia dos Pais. Então, um pequeno desabafo, aqui a gente não tem muita experiência boa para contar dos nossos pais, não. Então a gente conta com vocês pra gente se emocionar e botar fé nas mudanças pro futuro, né? Sobre esse tema paternidade. Então bora lá pra história da Ângela. Mas então, eu conto ou você conta? E eu escolhi começar essa história com as palavras dela e eu vou terminar também com as palavras dela. Mas, bora lá. Ela começa assim. Eu sempre digo que minha família é muito unida. Somos em 10. Minha mãe, meu pai, A Ângela, as 2 irmãs, os 2 cunhados e 3 sobrinhos. Eles viveram cercados de amor e presença. Quando a Ângela era criança, ela era aquela criança mais agitada, que aprontava, que fazia bagunça, que não parava um minuto, sabe? E o pai dela, que eu coloquei o nome aqui de Timóteo, era aquele cara que estava sempre ali na volta com as filhas, que de vez em quando corrigia dando uma cintada ou uma chinelada, mas era aquele cara que era meio bobo, assim, no sentido de ser amoroso, de ser sensível, estar ali sempre perto das filhas. Na história da Ângela, o pai dela usar disso para criação ou para correção ali, né, dentro do repertório dele, isso não afetou ela, nem as irmãs dela. Ela entende que tinha um nível de amor e de proteção que não deixou, né, que isso se tornasse uma coisa, um marco, assim, um trauma, algo nesse sentido. Então, de modo geral, as meninas ali foram crescendo e respeitando muito, né, o pai dela e tal. E aí, o seu Timóteo, quando se tornou avô, mudou muito. A Ângela disse que ele mudou completamente. Ficou mais amoroso, mais paciente e muito brincalhão. Que o seu Timóteo era um cara trabalhador, inteligente e sempre foi o conselheiro das filhas. Então, por mais que às vezes ele tivesse um sermão ali, né, conforme elas foram crescendo, essa chinelada virou uma conversa, um sermão. Ele sempre quis orientar elas a organizar as finanças, o que seria legal elas fazerem. Quando elas tinham um plano ou um projeto, elas traziam para o pai e o pai aconselhava. Então, ele sempre ajudava. Só que aí tinha uma coisa. A Ângela e o seu Timóteo eram muito parecidos. Os 2 eram geniosos, gostavam de falar, de expressar, né, as suas emoções, seus pensamentos. Então, por conta disso, eles brigavam bastante. Mas também não era aquela coisa assim que durava. No dia seguinte, eles já estavam lá se amando e conversando de novo. Não, era uma outra característica que eles tinham também, né? A coisa resolvia ali, por mais que às vezes ficava um pouco mais calorosa, estava resolvida ali mesmo. Então, no dia seguinte, eles já estavam ali de boa, tudo certo. E o seu Timóteo era o oficial cozinheiro da casa. Ninguém conseguia fazer uma comida melhor que a dele. E além de ser muito feliz, né, com a família e as comidas do pai, a Ângela sempre foi muito curiosa, mas curiosa pelo mundo. Então, alguns anos atrás, ela se arriscou, foi morar nos Estados Unidos, trabalhou lá em casa de família, naquele esquema, né, de au pair. Só que ela ficou pouco tempo, só 3 meses, por causa de um embuste, e aí a história é para outro episódio. Mas ela voltou para o Brasil com aquele desejo de viajar mais, né, de querer fazer coisas novas e diferentes na vida.
E ela também é uma mulher que tem muita fé. E como ela coloca a fé dela dentro dos planos dela? Ela costuma tirar búzios. Ela faz isso com um pai de santo que mora em outra cidade. Ele não era de São Paulo. Então, todas as vezes que ela tirava, era por vídeo. E aí, a cada 6 meses, lá estava a Ângela buscando respostas através dos búzios, que é a maneira dela manifestar a fé dela. E dentro de tudo isso, naquela época, ela decidiu que ela precisava dar um passo maior na vida dela. Só que ela ainda estava em dúvida do que fazer. Então, ela estava entre fazer um intercâmbio ou comprar um apartamento. Nesse mesmo período, o aluguel que ela pagava estava um pouco mais caro. Então, qual foi a ideia da Ângela? Voltar a morar com os pais por 2 anos e juntar dinheiro para aí ela decidir se ela iria para a Austrália ou se ela compraria um apartamento. Musa. Eu amo as musas que fazem seus próprios planos. E aí, no caso da Ângela, ela podia, contar ali com os pais, com a relação que eles tinham. Ela achou que seria possível, então, morar ali com eles um tempo para ter esse suporte mais financeiro, para ela se organizar e tal. E por que, gente? Ir para a Austrália era um sonho também. Porque uma cunhada da irmã dela, então vamos lá, eu não vou dar muito nome aqui para a história não ficar confusa. Então a cunhada da irmã da Ângela morava na Austrália e encontrou um australiano, casou e vira e mexe dava notícias. E como ela sabia que a Ângela também gostava de viajar e tal, já tinha feito intercâmbio, de vez em quando ela comentava algo do tipo: Nossa, você tinha que vir pra cá, você ia gostar e tal. Mas nunca passou disso. Até que um dia, Ângela estava lá na casa dos pais e o telefone toca. E quem era? A cunhada da irmã dela, a Antônia. E ela falou: olha, Ângela, era com você mesma que eu queria falar. Eu estou planejando de ir pro Brasil no final deste ano, só que eu vou fazer surpresa. Eu e meu marido, que é o australiano, nós vamos pro Brasil e eu já conversei com ele, falei de você e por ele tudo bem, se você quiser voltar pra cá com a gente. Pode ser que isso facilite, pra você vir e tudo mais. por quê? Porque além de tudo isso, o seu Timóteo, quando a Ângela falava de intercâmbio, desse plano e tal, ele não era muito simpatizante, não. Ele não era contra, mas dava pra perceber que ele não queria saber muito dessa conversa. E aí, a Ângela ficou muito empolgada e muito feliz. Agradeceu a Antônia e decidiu tentar colocar este plano para acontecer. Ela foi falar com o pai e ele não quis dar muito ouvido. Passaram-se 2 dias e a mãe da Ângela decidiu ajudar. Ela saiu com o marido, com o seu Timóteo, foram conversar e quando voltaram, ela disse: minha filha, O seu pai aceitou. Pode preparar sua viagem. Mãe, mas como assim? Como assim? aquela coisa toda. Eu falei com ele e ele aceitou. Só que nesse mesmo dia, a Ângela e seu Timóteo não falaram nada a respeito. A nossa musa pegou, começou a pesquisar no mesmo dia, no dia seguinte, e ela encontrou ali tudo que ela precisava fazer para ir para outro país, no caso, para a Austrália. E ela teria que sentar, então, com a mãe e com o pai para acertar a data, valores, porque o pai dela ia emprestar um valor de dinheiro e tudo mais. E, gente, ela disse que foi muito difícil, que essa conversa foi tensa. Por quê? O seu Timóteo sentou e falou para a filha dele: olha, Ângela, eu não acho que esse seja o momento de você fazer uma viagem dessas. Mas sua mãe conversou comigo, eu acabei aceitando, e você me conhece, eu sou o seu pai, eu vou te ajudar no que precisar, mas eu tenho 2 perguntas para você. E a primeira foi: por que você precisa ir embora para ser feliz? E na sequência, ele fez a segunda pergunta: por que você não pode ser feliz aqui com a gente? A primeira reação da Ângela foi chorar. Ela chorou muito e disse que ela queria conhecer mais do mundo. E não que ela queria fazer uma troca do amor, daquilo que ela tinha em casa, com a família, por outras coisas. E aí, gente, eu vou acrescentar um comentário aqui. Quem me acompanha lá no meu Instagram, Keila Máximo Psi, eu sempre falo da importância das nossas origens, É algo muito valioso pra mim.
Tanto o lugar social que eu vim, que a minha família ocupou e ocupa, algumas pessoas, né? Mas também da ancestralidade, da história, das partes ruins, né, da história da minha família e daquelas que são orgulho para mim, né, e que eu quero carregar para minha vida. E por muito tempo, na verdade, eu tive o conflito de será que mudar de vida, né, vai me distanciar das pessoas que eu amo, das minhas amigas da escola, das minhas amigas de bairro, que eu me identifiquei tanto, dessas pessoas que foram testemunhas, né, de o quanto a vida ela é difícil para quem é da classe trabalhadora, classe C, enfim. Então, eu tinha esse conflito também. E eu achei muito corajosa você, Ângela, porque você veio de um lar que tinha amor, né, que tinha tudo isso que parece muito valioso para você lendo aqui o seu e-mail, que é um contexto completamente diferente do meu, que eu tô dizendo aqui, mas eu imagino, né, que deve ser muito mais difícil. E parabéns por ter tido essa coragem, né, de dar esse passo, talvez esse salto, né, na sua vida, porque eu tô com você. Eu acho que quanto mais a gente conhece do mundo, maior chance da gente ampliar o nosso repertório de experiências, de vivências e de encontrar diferenças, né, nas pessoas e na vida. E foi assim. Essa foi uma das conversas mais difíceis da vida da nossa musa. Com muita coragem, ela terminou ali de conversar com o pai, ele ficou meio chateado, mas respeitou, aceitou e ajudou muito ela. Inclusive, ela comprou a passagem ali na sequência, fechou o intercâmbio e em fevereiro de 2023, ela desembarcou na Austrália. E aí aquela coisa, né? Vida de imigrante, cheia de expectativas, alguns perrengues. Ela logo baixou o Tinder e começou a conversar com algumas pessoas, né? Deu uns matches ali e tal. E um cara chamou a atenção dela, um brasileiro. O nome dele, Thomas. E eles passaram a se seguir no Instagram e ele curtia fotos dela e tal, dava uma interagida ali sutil, mas nunca chamava ela pra conversar. E a nossa musa estava para fazer aniversário. Então, vamos fazer aqui a parte cronológica, né? Ela chegou na Austrália em fevereiro de 2023 e o aniversário dela seria dia 26 de março. E ali, por uma questão de rolê disponível, a nossa musa das minhas, ela queria ir para um lalaiá e ia rolar no dia 25, no dia anterior ao aniversário dela, um pagodinho. Então ela convidou as amigas, convidou também esse crush aí, esse cara que ela tava flertando no Instagram, o Thomas. E aí tava ali naquela coisa, a amizade é tudo, é se dar sem esperar, nada em troca dessa união. E as amigas dela lá, copo na mão, de repente o Thomas passou lá. Eles se cumprimentaram, ela falou que foi um encontro gostoso, com uma coisa diferente, assim. Ele deu um beijo nela, parabéns, aquela coisa toda. E ele foi embora, porque ele tinha trabalhado 12 horas seguidas, então ele realmente foi lá só passar. E aí, depois que ele foi embora, eles continuaram trocando mensagens, ela ali na curtição, com as amigas e tal, mas com vontade ainda de falar com ele, então foi isso que ela fez. Dia seguinte, Thomas se fez presente e ali eles continuaram aquele flerte, aquela coisa, e ele falou: Olha, eu sei que seu aniversário é hoje, então eu gostaria de saber onde você tá. Quero te dar um abraço no dia do seu aniversário. Chique. Eu achei bacana. Então, a nossa musa, ela tava num pub, né, foi almoçar, tomar uma cerveja ali com a Antônia, né, e o boy dela. Então ela falou: tudo bem você passar aqui, eu tô aqui com o meu pessoal, né, que... Acabou, gente, que a Antônia e o esposo, que é o australiano, se tornaram a família da Ângela aqui na Austrália, né? Não só pela ligação com a família dela mesmo lá do Brasil, mas também porque eles ajudaram muito ela, foram muito queridos, muito acolhedores em tudo que ela passou. E a nossa musa passou coisa, viu? Vocês vão ver aqui, já tô chegando nessa parte, que acho que é a parte mais delicada e sensível dessa história. Bom, então eles estavam lá, o Thomas passou,
foi lá no pub, todo mundo muito legal, muito simpático. Ele sentou, ficou ali com eles, tal, e aí tudo muito confortável. E eu quero voltar agora numa parte para vocês entenderem o que acontece mais pra frente. Lembra que eu falei que além dos planos da nossa musa, do desejo, né, de conhecer outros lugares, ela também pauta as escolhas dela a partir da fé que ela tem quando ela tira não, né, joga búzios? Então, nesse dia do aniversário dela, ela já estava mais tranquila, né, as coisas já estavam acontecendo, mas alguns meses antes, ela tinha tirado búzios para saber, né, da energia ali e tudo mais. E essa leitura, ela, vamos dizer assim, ela fica on por 6 meses. Porque as energias podem mudar a partir das escolhas que a pessoa faz, né? Também pode mudar o que sai ali de resposta no búzios. E o que eu não contei para vocês no início da história, porque eu acho que faz mais sentido a gente entender essa parte agora juntos aqui, que a gente já sabe mais, né, da vida da nossa musa, é que quando ela tirou búzios a última vez, alguns meses antes dela ir para a Austrália, o cara falou uma coisa para ela que deixou ela muito, muito triste. Ela escreveu aqui que o mundo dela desabou. Por quê? O cara que tirou búzios para ela falou assim: olha, como tá o seu pai? Porque eu tô vendo aqui que tem alguns espíritos obsessores perto dele. E eu também tô vendo que a mãe e o pai, né, do seu Timóteo, estão perto dele. Só que eu não consigo saber se eles estão ali para ajudar ou se eles vieram buscar o seu pai, buscar o seu Timóteo. A Ângela, gente, ficou muito mal, muito mal. E ela conversou com os pais dela, contou tudo isso e ela passou dias e dias com isso na cabeça dela e sofrendo com a possibilidade de perder o seu pai. E ela ainda falou, De saúde, ele até que tava ok. Ele tinha diabetes, mas controlado, tomava insulina, assim, não tinha nenhum outro problema. Era um cara jovem, ativo, né? Então, não tinha... Olhando, assim, naquele cenário, não tinha como alguém dizer isso do nada. E aí, como ela conversou com os pais e eles não acreditaram muito, né? Não reforçaram isso, aquilo foi ficando menor dentro dela, o tempo foi passando, e ela ainda colocou assim: O meu pai tava só de vez em quando mais chato, mas de resto, estava ótimo. E aí, gente, voltando lá pro aniversário da nossa musa, foi um dia muito feliz. Imagina, você tá conhecendo um crush ali e tal, que tá dando certo. Aquela coisinha boa que a gente fica, né? Muito bom. E tava na Austrália, realizando o sonho que ela tinha. Essa resposta, né, que ela tinha recebido ali do Búzios foi uma coisa que ficou bem distante pra ela, porque o pai tava bem, tava tudo bem, tava tudo certo. E aí, ela e a Antônia decidiram convidar o Thomas pra depois ali do pub ir pra casa deles. Por quê? Eles iriam cantar parabéns, tinha um bolinho pra ela e tal. E assim eles fizeram. Os 4 foram lá pra casa da Ângela, Thomas sendo super gente boa e tal, eles ali se conhecendo, aquela coisa pipipipopopó. Chegaram e ligaram pra família da Ângela, pra todo mundo participar do parabéns. E o seu Timóteo é o tipo de pessoa que faz comentários engraçados. Então, ele olhou assim na câmera e falou, ué, E esse rapaz aí? Quem que é? e aí aquela risadinha de tipo, E os namoradinhos? quem que é esse rapaz? Algo assim, mas a nossa musa deixou passar, né, e tal. E aí foi muito legal, muito gostoso, parabéns. A noite foi passando. E aí, dias depois, exatamente 4 dias depois, a Ângela estava no quarto dela e a Antônia entrou lá chorando e disse, olha... Eu tenho uma notícia pra te dar. E você precisa ser muito forte. E a notícia, gente, que ela deu foi a notícia mais difícil que a nossa musa já recebeu toda a vida dela. Que o pai dela, o seu Timóteo, infelizmente, tinha falecido. Ela entrou em negação na hora e começou a dizer,
Não, meu pai está bem, ele tá bem. O que aconteceu? Eu falei com ele essa semana. E aí, pra gente aqui, ela escreveu que a sensação foi tão horrível que foi difícil ela escrever no e-mail. Ela não conseguiu descrever com as palavras o quanto aquilo tirou o chão dela, tirou o ar. Ela perdeu o companheiro, o amor, né, dela e das irmãs dela. Era assim que elas se referiam, né, ao pai. Ela chama esse momento de momento terrível e que ela não conseguia parar de chorar e se perguntar: o que é que eu faço agora? Ela não sabia se voltava para o Brasil, se ela ficava, pensava como ficaria a mãe dela, as irmãs, os sobrinhos. Foi com certeza o pior dia da vida dela. Os dias foram passando, a decisão dela foi continuar aqui na Austrália. Essa decisão não foi sozinha, ela decidiu isso junto com as irmãs, com a família, que disseram que pelo custo da passagem, né, uma passagem pra você comprar muito em cima, assim, pra ir pro Brasil e voltar, é muito cara. É tipo assim, em dólar deve ser uns 4, 5 mil dólares, que vai ser em reais, 15, 20 mil reais, por aí. Então, é muito caro. E fora a distância, né, gente? Na Austrália são 12 horas à frente de diferença do fuso horário do Brasil. Então, ela não conseguiria chegar nem em tempo do velório. Então, ela estaria no voo enquanto o pai estaria sendo velado no Brasil. A decisão dela foi muito difícil. Eu também não acho que tem decisão certa ou errada nesse momento, para quem tá numa situação dessa, né? Acho que a melhor decisão é aquela que é possível ser tomada considerando todas as possibilidades financeiras, emocionais, temporais, né? E a nossa musa ficou por aqui, acompanhando a família e todos os momentos, né, do velório e da despedida do seu Timóteo por vídeo. O seu Timóteo, ele teve uma embolia pulmonar. Ele estava bem, mas um dia antes dele ser internado, ele tinha voltado de viagem. Então ele só estava um pouco rouco, assim, com uma certa dificuldade de respirar, mas nada demais, assim, para quem tinha pego avião, né? Ele e a mãe da nossa musa estavam na Bahia e tal, passeando mesmo. E ele era super jovem, tinha 60 e poucos anos. Ele morreu da mesma doença, né, que o pai dele, que já tinha falecido. Também muito jovem, com 50 e poucos anos de idade. E foi assim. Ele foi pro hospital, porque não estava respirando muito bem, dormiu e no dia seguinte faleceu. Foi muito difícil para toda a família, né? Com isso, gente, voltando, né, assim, para o que estava acontecendo na vida da nossa musa, eu sei que é difícil, né? Fiquei aqui respirando e pensando como que eu ia introduzir isso para vocês. Eu sinto muito, viu, Ângela, por essa dor, né? E espero que sua fé te ajude a atravessar esse momento. Mas, como a vida ela é cheia de encontros e despedidas, né? A Antônia, o esposo e o Thomas foram essenciais para ela passar por tudo isso, né? Ainda mais num momento recente, assim, como quando tudo aconteceu. E o Thomas, ele foi na casa dela no dia seguinte, né? Depois que tudo aconteceu, eles estavam trocando mensagens e acolheu ela como ninguém fez. De uma maneira diferente. Ele deu colo, deu amor, carinho e respeito. Os dias foram passando, então de vez em quando ele ia lá, chamava ela para dar uma volta na praia, para ela se distrair, conversavam bastante. Ele sempre estava presente o suficiente para ela não se sentir desamparada naquele momento. E aqui eu vou pegar um trecho que ela escreveu bem no início do e-mail, mas eu acho que... Eu não sei se você se deu conta, Ângela. Vocês lembram que o pai dela não queria muito que ela viesse, né? Que ela fizesse essa viagem, falou que não era o momento. E meio que facilmente a mãe dela convenceu o pai, né, a apoiar esse passo da filha? Pois é. O que fez ele mudar de ideia foi exatamente saber que ela teria a Antônia e o esposo aqui. E aí ela escreveu aqui no e-mail. Eu acho que fica muito
bonito da gente olhar por essa perspectiva, a sua história, de que o seu pai falou que estava resistente à sua viagem, mas ele decidiu aceitar porque você foi convidada por 2 pessoas que moravam já aqui. E o seu Timóteo falou: É diferente, filha, porque você não vai estar sozinha. então, ele apoiou a decisão da filha. E o que às vezes parece, né, gente, que é cabeça dura, ou agora ela colocou ali que às vezes ele tinha um gênio mais difícil e tal. Pra quem tá de fora, como no caso eu tô de fora, a gente vai juntando as peças de um outro modo, né? Achei muito cauteloso, cuidadoso, ele ter dito o motivo pelo qual ele mudou de ideia e que isso tinha a ver com a preocupação de como você seria recebida nessa terra estrangeira, nesse lugar, né? Enfim, você já tinha feito o intercâmbio e voltou num tempo curto, e aí parece que teve uma frustração, né? Espero aí que você conte pra gente essa história também. Mas eu achei bonito o cuidado do seu pai com você. E pra finalizar aqui a história, a nossa musa, ela mora na Austrália até hoje, está com o Thomas, porque desde esse dia eles nunca mais se desgrudaram. Ele é companheiro, ele é amigo, ele é um amor. E hoje eles moram juntos e têm uma alfilha. Eu nunca tinha ouvido essa palavra. Eu nunca tinha ouvido essa montagem, gente. Alfilha. Eles têm uma doguinha, uma bulldog francês. Estão muito felizes e a caminho da residência permanente aqui na Austrália. E ela diz que hoje ela pode dizer que encontrou o amor da vida dela. E que ela e a família seguem apesar de toda a saudade do homem da vida delas, que era o alicerce, o chão, o amor. Que nunca mais vai ser como já foi um dia, mas que juntos, ainda unidos, eles vencem dia após dia, guardando todo o amor e cuidado do seu Timóteo com a família. Um bônusinho aqui pra vocês. Como essa história tem alguns anos, né? Acho que é pouco tempo, de 2023 pra cá. A mãe da nossa musa veio aqui, visitou ela, conheceu o Tomás, adorou ele. Depois também os pais de Tomás vieram aqui. Ela conheceu então a sogra e o sogro. E todos se deram muito bem. E ela tá muito feliz. Bom, eu gostaria, né, gente? Eu acho que todos nós gostaríamos de ter mais histórias assim, com pais que cumprem suas funções, generosos, né? Que estão ali, que estão ao nosso lado, que dão suporte, que dão afeto, que dão carinho, que dão conselhos, que se preocupam, né? Acima de tudo, que se importam com a gente. Muito obrigada, Musa, por ter compartilhado da sua história com a gente, da sua família. Um abraço em você. Quando vier para Sydney, vem ver a gente. Vem visitar a gente, eu e a Mari. E é isso. Ficamos por aqui. Feliz Dia dos Pais para aqueles e aquelas que cumprem essa função. Não só o genitor, né? De vocês, da gente, né? Na minha vida eu fui encontrando várias pessoas que cumpriram essa função. Hoje eu entendo também que o meu pai não tinha condições de ser mais do que o que ele foi, porque ele é adotado, enfim. E, gente, longa história. Quem sabe para um outro episódio em vídeo eu conto aí babados da minha história para vocês. Mas a vida, ela foi me presenteando, né, com pessoas que cumpriram essa função de cuidado, de proteção, e de diversas formas. De diversas formas, no trabalho, às vezes um profissional, às vezes um professor, uma professora, uma amiga que caiu nesse lugar pra mim, né, de colo, de conselho. Então, pra você que tá escutando essa história, que não tem uma história legal, bonita com seu pai, ou não admira, né, essa pessoa aí que é o seu pai, ou só o genitor mesmo, manda pra gente, tá? Mesmo que não seja Dia dos Pais. E o porquê eu tô dizendo isso? Porque a gente, nós aqui, eu e a Mari e a Carol, a gente conhece já um pouquinho vocês. E a gente, no ano passado, fizemos um compilado de histórias do Dia dos Pais. A gente toma muito cuidado com essas datas aí de calendário / capitalismo, né?
pra gente não cair na cilada de só romantizar algumas coisas. Então, ano passado, por exemplo, a gente teve uma história muito linda, assim como a da Ângela, né? Teve um pai muito amoroso que apareceu por aqui. Teve um caso de denúncia que a gente fez aqui também no podcast. E tem mais uma outra história que é um pai também muito presente, que... Enfim, escutem aí, voltem aí nas histórias do ano passado, nessa época, tem algumas histórias do Dia dos Pais. Mas esse ano, a gente não recebeu muitas. E aí o que eu quero dizer pra vocês, gente? Eu vou contar uma coisa pra vocês. A gente observa vocês, hein? A gente ficou pensando daqui. Será que vocês têm histórias pra contar e que pensam, né? Que não daria pra contar no Dia dos Pais, porque imaginariamente acha que Dia dos Pais tem que ser uma história bonita, uma história de amor, uma história, né, de um pai bacana, nanana, aquela coisa toda? Talvez sim. Ou talvez não, seja só o frio de São Paulo. Vocês estão aí mais quietinhas, quietinhos e quietinhas. Caralho, Frozen, vai com calma, Sakenga. Mas eu quero reforçar. Se você tem alguma história, envie pra gente. E é o que a gente gosta de fazer aqui, é contar as histórias reais. E se no Dia das Mães a gente fica aqui tentando fazer malabarismo, porque a gente recebe muitas histórias sobre mães, né? Não é à toa que no Dia dos Pais a gente perceba uma ausência de histórias, não é mesmo? Fiquem daí com o meu abraço e até a próxima história. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, Manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. e até a próxima!